Senhor, estamos diante da Escritura, Tua revelação para nós, por onde o Senhor nos fala e por onde o Senhor nos instrui. E nós pedimos que ela, nessa noite, sob o poder do Espírito Santo, execute todos esses propósitos, para o louvor da glória do Teu nome e para o benefício do Teu povo. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto é muito conhecido. O Senhor Jesus havia ressuscitado dos mortos, aparecido aos seus discípulos, e antes de subir aos céus, lhes ordenou que pregassem o evangelho a toda criatura, mas que esperassem a chegada da promessa, o cumprimento da promessa do Espírito Santo, que lhes daria poder para serem testemunhas até os confins da terra. Os discípulos se reuniram no cenáculo, provavelmente a casa da mãe de João Marcos, mesmo local onde celebraram a ceia, e ali, em oração, fizeram a substituição, não a substituição, eles preencheram a vaga com a morte de Judas, do apóstolo número 12, que não é Paulo, mas é Matias, e em oração aguardavam a chegada do Espírito Santo de Deus. O relato do capítulo 2 é exatamente a chegada do Espírito Santo e as suas consequências. A passagem está dividida, primeiro, uma descrição muito breve da chegada do Espírito Santo, do verso 1 até o verso 4, depois o impacto daquilo numa multidão que se juntou ali em Jerusalém, do verso 5 até o verso 13, uns a favor, outros contra, uns crendo, outros não. Depois o sermão de Pedro sobre o que tinha acontecido, do verso 14 até o verso 36. Depois, Lucas nos dá um registro do impacto do sermão de Pedro naquela multidão, do verso 37 a 41, 3.000 batizados. E ele termina com um registro de como viviam os primeiros cristãos, do verso 42 até o verso 47. Eu pretendo ir até o verso 41. Se chegar no 36, está bom. Mas vamos mirar no 41, para ver se a gente consegue chegar até lá. Mas até o 46 eu acho que o meu ponto já vai estar claro. Vamos começar então com a descrição que Lucas nos dá, do que aconteceu naquele dia memorável, em que o Espírito de Deus, conforme prometido pelos profetas, por João Batista e pelo próprio Jesus, veio sobre o pequeno grupo de seguidores do Senhor Jesus. Versos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esses fatos narrados aqui, Lucas nos diz que aconteceram quando se cumpriu o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma das 3 festas mais importantes dos judeus, durava uma semana e o último dia, propriamente dito, era o dia de Pentecostes. Então foi nesse último dia da festa de Pentecostes que aconteceram os fatos aqui narrados. Lucas diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos aqui são aqueles mencionados no capítulo 1, verso 15, que eram Pedro e os 11 irmãos e os 10 apóstolos, e mais uma assembleia de umas 120 pessoas. Eram esses que estavam em Jerusalém esperando o cumprimento da promessa de Cristo. E eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, que eu já fiz menção, provavelmente era o cenáculo, aquele mesmo local onde eles celebraram a ceia do Senhor, e que era a casa de João Marcos, que mais tarde vai se tornar um acompanhante do apóstolo Paulo e depois de Barnabé nas viagens missionárias. Lucas nos diz que a chegada do Espírito Santo veio de maneira inesperada. Ele diz aí no verso 2, de repente. A expressão, ela denota uma certa surpresa e alguma coisa que ninguém de fato sabia exatamente como iria acontecer. Quando nós fazemos uma revisão das passagens anteriores em que Jesus falou sobre a vinda do Espírito Santo, ele na verdade não deu nenhum sinal específico. Ele não disse o que é que ia acontecer. Ele primeiro não disse que dia seria. Depois ele não disse que sinais haveriam de acompanhar. E terceiro, muito menos, ele também não disse como é que os discípulos poderiam saber que o Espírito Santo havia chegado. Então é por isso que tudo isso era para criar um clima de expectativa, dependência e espera em Deus, de que ele cumprisse a promessa da maneira dele, da forma como ele quisesse, quando ele quisesse. E assim foi que, de repente, dava a impressão de que ninguém estava esperando, pelo menos não naquela hora e não naquele momento. E isso fica claro, que diz o texto ainda, que o som encheu a casa onde estavam assentados. Eles não estavam de joelho, orando, eles não estavam em pé, clamando, como o judeu geralmente faz, com as mãos para os céus, mas assentados é o termo que descreve quando o judeu se senta à mesa para comer. Dava a impressão de que eles estavam fazendo uma pausa, né? Estavam numa vigília de oração
e vamos dar uma pausa aqui, vamos comer alguma coisa, e naquele momento, talvez para Deus dizer assim, eu dou quando quero, a quem quero, da maneira que quero, na hora que eu quero. Então vocês não podem comandar o Espírito Santo a vir na hora que vocês quiserem. Ele vem de repente, quando eu quiser mandar. Então talvez seja essa lição aqui para resguardar a soberania de Deus em todo o processo que vai acontecer no livro de Atos. 4 coisas aconteceram que asseguraram, 3 coisas aconteceram que asseguraram os discípulos de que o Espírito Santo tinha chegado. A primeira, Lucas diz aí no verso 2, é que foi um som que veio do céu, veio de cima, como de um vento impetuoso. Se você fizer a leitura direitinho, você vai ver que não tinha vento nenhum. Era o som de um vento. Era o som de uma ventania. Se você soltasse uma pluma, uma pena de galinha, naquela hora, a pena ia fazer isso, ó. Ia cair no chão. Não tinha som nenhum, não tinha vento nenhum. Era o som de uma ventania. E esse som encheu a casa toda. A palavra vento é a palavra pneuma no grego, que é a tradução de espírito também. Espírito ou vento podem ser traduções da palavra pneuma. Talvez por isso foi escolhido essa experiência aqui, porque tem a ver com o fato de que o Espírito é livre e como vento ele sopra onde quer. Então a primeira coisa que os discípulos ouviram foi o som de um vento que encheu a casa onde eles estavam assentados. Estavam todos lá e o som podia ser ouvido em qualquer parte da casa, como uma ventania que passa pelo teto de uma casa de madeira. E a gente ouve o som, né, assoviando, né? Então, primeira coisa para os ouvidos, a ideia do som. Depois apareceram, ou foram vistas, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Não sabemos se eram exatamente de fogo, porque o texto aqui, o advérbio de comparação, diz que eram línguas como o quê? De fogo. Pareciam labaredas. Não sabemos se era de fogo de verdade, se você botasse o dedo queimava. Mas alguma coisa parecida com labareda apareceu na cabeça deles, e eles viram, Lucas interpretou que era como labaredas de fogo e pousou sobre a cabeça de cada um deles. O simbolismo aqui é incerto, mas não é difícil da gente imaginar algumas possibilidades, não é? A relação de fogo com o Espírito Santo, a ideia de purificação, a ideia de poder, a ideia de juízo também, tudo isso associado aí com esse sinal que agora é para os olhos. E, por fim, um último sinal que foi para a boca, diz que no verso 4, todos passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O contexto vai dizer que essas línguas aqui eram idiomas humanos, não era o que a gente chama de glossolalia, aquele tipo de linguagem que as crianças de tenra idade usam quando elas querem expressar alguma coisa, mas ela não conhece o vocabulário, não tem ainda domínio suficiente da língua, e elas emitem sons, né, como se fosse um idioma, como se estivessem falando, mas na verdade não é idioma em lugar nenhum do mundo. Mas não é o caso aqui. Aqui eram idiomas das nações que estavam representadas, como nós veremos em seguida. E, mais uma vez, o simbolismo está sujeito à interpretação. Pode significar aqui com isso, Deus estava dizendo que o Evangelho agora seria pregado a todas as nações ali representadas, através daquelas línguas diferentes sendo faladas, a universalidade do Evangelho. Pode significar reversão de Babel. No Antigo Testamento, quando Deus quis castigar a humanidade pela sua arrogância, confundiu a língua de todos. E agora ele desfaz isso num evento onde todos entendem o que está sendo dito, onde as línguas são compreensíveis. Uma reversão de Babel é uma possibilidade. Nós não sabemos, Lucas não diz, a gente fica apenas na especulação. Mas qualquer que sejam os simbolismos das 3 coisas, o som do vento, a língua como de fogo e a habilidade em falar em idiomas que eles nunca aprenderam antes e que eram idiomas das nações ali representadas na multidão que se junta, isso tudo significava que o Espírito de Deus havia chegado. E que ele havia trazido com ele o poder e a capacidade necessários para a pregação do Evangelho no mundo todo, conforme Jesus havia dito. E aí, Lucas diz no verso 4 que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram cheios do Espírito. Isso que significa que o Espírito Santo se apossou deles, tomou conta deles, os dominou e os encheu de gozo, de alegria, de autoridade, de ousadia, como nós veremos em seguida, Pedro pregando aquele sermão impensável em outras circunstâncias diante das autoridades de Jerusalém, que 50 dias antes haviam crucificado o Senhor da Glória. Então, em 4 pequenos versos, ou pequenos versículos, Lucas nos dá uma descrição compactada de um dos eventos mais importantes da história da igreja, que é aquele momento em que o Espírito prometido, associado com o reinado do Messias,
anunciado por muitos profetas. Isaías fala dele, Jeremias fala dele, Ezequiel fala dele, especialmente o profeta Joel fala dele. Esse é o momento do cumprimento da promessa. Não é que não tinha espírito antes e nem que ele não estava no meio do povo de Deus, só que agora ele vem em poder para capacitar cada pessoa ali presente, cada membro da Igreja de Cristo, a cumprir a ordem de pregar o Evangelho a cada criatura. A segunda parte do capítulo 2 descreve o impacto que aquilo teve na multidão, do verso 5 até o verso 11, ao verso 3. Vamos ler. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, e que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Muito bem. A primeira questão que se levanta aqui é de onde veio essa multidão. Porque nós dissemos até agora que isso tudo aconteceu no cenáculo. O cenáculo era o primeiro andar de uma casa, devia estar lotado já com 120 pessoas. E agora nós temos aqui uma multidão que depois da pregação, 3 mil vão se converter. De onde veio esse povo? Onde é que eles se reuniram? Lucas não diz. E a gente fica então deixado à própria imaginação. Uma interpretação provável é que quando o Espírito veio e eles começaram a falar em outras línguas, eles saíram do cenáculo e se dirigiram a um único local em Jerusalém, onde possivelmente uma multidão de pelo menos 3 mil pessoas poderia se reunir, que era o átrio do templo. E à medida que eles caminhavam para o templo, falando em línguas, uma pequena multidão, que se tornou grande, foi se ajuntando a eles, se agregando a eles, de forma que quando eles chegaram lá no átrio do templo, onde provavelmente Pedro prega esse sermão, já tinha ali uma multidão, talvez de 5 ou mais mil pessoas. E aqui nós temos o primeiro caso de marcha para Jesus da história. Essa quantidade de gente se justifica porque era Pentecostes. E todo homem judeu, ele era obrigado pela lei de Moisés a pelo menos uma vez por ano ir a uma das 3 grandes festas. Jerusalém estava apinhada de peregrinos. Apinhada de peregrinos. É uma cidade relativamente pequena, ruas pequenas, tortuosas. E nessa época do ano, nessas épocas, ela ficava superlotada. Tudo era difícil. E ali estavam judeus que vinham de diversas partes do mundo trazer os seus sacrifícios a Deus, fazer os seus votos, pagar os seus dízimos, encontrar os irmãos, celebrar a aliança, renovar a confiança e a fé em Deus, que é o que diz o verso 5. Estavam habitando aqui, estavam presentes em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo da terra. Os judeus não se concentravam somente na Judéia, eles estavam espalhados pelas 5 províncias do Império Romano. E no dia de Pentecostes convergiam para Jerusalém. Quando se fez ouvir aquela voz, diz Lucas aí no verso 6, a voz aqui é o som dos discípulos, os 120 e os apóstolos 12, falando em línguas. Quando aquilo começou a correr, afluiu a multidão, naquela forma que eu já expliquei como sendo a mais provável de ter acontecido. E a multidão estava dividida. Por um lado, havia pessoas que estavam perplexas, porque eles reconheceram que aqueles que estavam liderando a manifestação eram galileus. A Galileia era o nordeste daquela época, com todo respeito, eu sou paraibano. Alguém perguntava: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Exatamente porque os galileus moravam no extremo norte, e eles estavam em contato com as nações pagãs, com os gentios, e, portanto, havia uma influência cultural da parte dos gentios sobre os judeus da Galileia, não todos. Então, o judeu da Judeia considerava-se puro sangue e ele desprezava o judeu da Galileia, porque achava que era mal informado, mal formado, a piedade dele não era tão genuína e coisas dessa natureza. Quando eles viram que aquelas pessoas que estavam falando nos idiomas correspondentes às várias nacionalidades ali, que eles eram galileus, eles ficaram admirados. E diz aí no verso 8, como nós os ouvimos, cada um de nós falar em nossa própria língua materna, ou na língua em que fomos nascidos, literalmente no grego. Porque eles eram judeus de raça, mas geograficamente tinham nascido fora da Judéia, em pelo menos quase 20 lugares diferentes que são citados aqui, como Saulo de Tarso.
Saulo era um judeu legítimo, só que ele nasceu em Tarso da Cilícia, que é fora da Judéia, mas ele era judeu. Então, esses judeus todos falavam hebraico, ou aramaico, mais provavelmente, porque Israel perdeu o hebraico quando voltou do cativeiro, falava aramaico, que era a língua dos seus capturadores. Falavam grego, que era a língua franca daquela época, e os dialetos da terra onde haviam nascido. E é isso que trouxe admiração, porque eles estavam ouvindo os apóstolos falar esses dialetos aí, em que eles haviam sido nascidos, a língua da terra deles, de onde eles tinham vindo, que nem se falava ali na Judéia, não é porque era só Galileu, não, o judeu também não falava, a não ser os que tinham nascido lá. E aí a pergunta, como é que esse pessoal está falando isso? Como é que eles podem falar? Notem então que a essa altura, às vezes as pessoas dizem que o que aconteceu foi que, de fato, foi glossolalia, aquele som sem sentido, e que o Espírito Santo traduziu no ouvido de cada pessoa de acordo com sua língua natal. Mas lembre que o Espírito Santo, nessa altura, não tinha descido sobre o povo ainda. O Espírito Santo tinha descido sobre os apóstolos, então o milagre foi na boca dos apóstolos e não no ouvido da multidão. Ele só vai descer sobre a multidão depois, no final do sermão de Pedro. Então o milagre foi na boca. Os discípulos foram habilitados a falar em idiomas que eles nunca tinham falado antes, dialetos daqueles judeus que eram da dispersão e que estavam ali presentes. E aí, Lucas dá aqui a relação do verso 9 até o verso 11, de pelo menos quase 20 nacionalidades diferentes ali representadas, e diz no final do verso 11 que eles estavam perguntando como é que nós os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, pelo menos naquela ocasião, o que estava sendo falado não era profecia, como às vezes as pessoas pensam, né, que o dom de línguas tem a ver com profecia. O que estava sendo falado em línguas ali era a grandeza de Deus. Deus estava sendo exaltado, Deus estava sendo glorificado, o seu nome estava sendo levantado, as suas grandezas, seus atos, seus feitos estavam sendo narrados em idiomas que aqueles homens nunca tinham falado antes. Não tinha nada a ver com profecia, não tinha nada a ver com adivinhar o que estava acontecendo na vida dos irmãos, não tinha nada disso que estava sendo dito em línguas aqui. O próprio texto diz, nós ouvimos falar das grandezas de Deus. Eram salmos de louvor, de adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E diz aí que eles estavam atônitos e perplexos, perguntando o que isso quer dizer. Mas aí, o mesmo milagre que provoca perplexidade e curiosidade em alguns é o mesmo que provoca deboche, zombaria e incredulidade em outros. Alguns, verso 13, zombando, porém, diziam, estão embriagados. Não porque eles estavam dando cambalhota, salto mortal carpado triplo de costas, dançando no espírito, ou qualquer outras coisas que às vezes as pessoas dizem, mas porque eles estavam falando coisas que eles não entendiam. Uma parte da multidão entendia, peraí, eu estou entendendo isso aqui, outra parte não. E essa parte que não entendia, tinha que dar uma explicação para aquilo ali, e a melhor explicação é, o pessoal quando fica bêbado enrola a língua e diz coisas que os outros não entendem. Não tem nada a ver com manifestação física, mas com o fato de que eles estavam falando alguma coisa que uma parte da multidão não entendia. E a explicação que eles acharam foi que eles tinham tomado vinho demais, né, suco de uva, naquela manhã, não é? Estão todos embriagados. Aquele vinho sem álcool que se fazia na Palestina, segundo alguns queridos irmãos. Muito bom. Estou terrível hoje, vocês me desculpem. A terceira parte do capítulo 2 é o sermão de Pedro. É o primeiro sermão cristão da história. E o título é Isso é Aquilo. Esse é o título do sermão de Pedro. Isso que vocês estão vendo é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Então, e o sermão procede aí do verso 14 e vai até o verso 36 e termina com a declaração de que Deus o fez Senhor e Cristo, que é o tema que eu tenho diante de mim. Vamos ver algumas coisas desse sermão. A primeira coisa que chama a nossa atenção é o reconhecimento tácito que Lucas faz aqui, de que a escolha de Matias foi legítima. Então se levantou Pedro com os 11 mais 1, 12, pronto. Fechou. Estava completo o colégio apostólico. Paulo nunca quis ser um dos 12, ele sempre disse que ele era alguém que foi levantado fora de tempo. Aqui Lucas implicitamente reconhece a validade da eleição de Matias. Levantou-se Pedro com os 11, Matias estava lá, entre eles. E erguendo a voz, advertiu aquela multidão. Aqui o cenário já parece, né, provável, lá no átrio do templo.
ele advertiu aquela multidão, dizendo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Ele provê uma explicação. Vamos ler a partir do verso 15. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande, terrível e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subia aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que é esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos ver aqui as partes do sermão expositivo de Pedro. Ele faz uma exposição das Escrituras do Antigo Testamento com aplicação para os eventos do seu dia. Primeiro ele começa com a explicação no verso 15. Esses homens não estão embriagados, são 9 horas da manhã. Naquela época esse argumento valia, hoje não, né? 9 horas da manhã, o cachaceiro já está aí cheio. Mas naquela época ninguém ficava embriagado às 9 horas da manhã. Por isso o argumento de Pedro, contextualmente, era válido. Se é 9 horas da manhã, vocês estão dizendo que a gente está bêbado? São 9 horas da manhã. Não tem ninguém bêbado aqui. O que está acontecendo é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. E aí Pedro cita, do verso 17 até o verso 21, o livro de Joel, capítulo 2, do verso 38 ao verso 32, uma passagem muito conhecida, talvez a mais conhecida dentre as profecias do Antigo Testamento com respeito à vinda do Espírito Santo. Embora Isaías, Ezequiel e Jeremias também falem a respeito da chegada do Espírito Santo em conexão com o reinado do Messias. Isso que vocês estão vendo agora, que está despertando essa perplexidade, é o cumprimento de uma promessa antiga, ou de várias promessas antigas das quais Joel é a representativa. O que me leva a lembrar aos irmãos que, ao fazer isso, Pedro está colocando o dia de Pentecostes como sendo um evento da mesma categoria da morte e da ressurreição de Jesus, ou seja, atos salvadores de Deus na história. O que aconteceu ali foi cumprimento de profecia, portanto, não se repete. Da mesma forma que a morte de Cristo e a sua ressurreição não se repetem. Pentecostes é um evento da mesma ordem. Ele faz parte da história da redenção, que é o registro dos atos salvadores de Deus na história humana. Começando lá no Jardim do Éden, Gênesis 3,15, a aliança com Abraão, a aliança com Davi, a entrega da lei através de Moisés, o pacto com Israel, a encarnação, morte e ressurreição de Jesus e a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes, tudo isso fechando com o último ato que resta ainda, que é a vinda do Senhor Jesus. Então, em si, o dia de Pentecostes não se repete, ele é de uma vez para todas, ele marca o início da igreja cristã. Há um sentido em que o pastor Jaime Marcelino subiu no púlpito da igreja presbiteriana de Cidade Nova, a primeira vez, quando ele foi eleito pastor, subiu lá pela primeira vez como pastor eleito. Esse fato não se repete. Mas depois disso ele subiu milhões de vezes, não é? Ali, aquele púlpito. Não é como a primeira vez, embora essas outras vezes sejam decorrência da primeira. O que eu quero dizer é que, embora o dia de Pentecostes seja um ato de Deus na história, da mesma ordem da morte e da ressurreição de Cristo, e portanto ele não se repete, é de uma vez para sempre, contudo os efeitos dele, bem como os efeitos da morte e da ressurreição de Cristo, são experimentados pela igreja de Deus
através da história, em todas as épocas, em todo lugar. Eu posso ser cheio do Espírito Santo hoje, porque um dia o Espírito Santo veio sobre a igreja de Cristo, conforme está narrado aqui em Atos capítulo 2. Mas eu não posso pedir que Deus repita Pentecostes. Até porque quando as pessoas pedem e dizem que aconteceu, elas só apresentam como prova de que Pentecostes foi repetido, que todo mundo falou em línguas, mas o som de um vento e labareda de fogo, ninguém apresenta. Deveria, não é? Se fosse possível repeti-lo, então esses fenômenos também deveriam vir juntos. Mas geralmente não vem. Se vem, eu desconheço, peço desculpa se há algum caso aí em que isso aconteceu. Mas nos relatos que eu tenho lido, avivamentos espirituais ao longo da história, biografias de homens de Deus, o fogo, o som, eles geralmente estão ausentes. Isso não quer dizer que nós não possamos ser cheios do Espírito Santo, embora com efeitos distintos, mas todos apontando para a pregação do Evangelho. Então, estas são algumas rápidas observações a respeito do significado de Pentecostes. Uma outra explicação aqui é que, ao citar a profecia de Joel, vocês perceberam, Pedro citou coisas que não aconteceram. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ok, isso aconteceu. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Não aconteceu. Vossos jovens terão visões. Não aconteceu em Pentecostes. Sonharão os vossos velhos. Também não aconteceu. Por quê? Exatamente o que aconteceu também não tinha sido dito. O som, a labareda de fogo e o falar em línguas, né? Então, há uma discrepância entre o que acontece lá em Pentecostes e a profecia de Joel, que tem levado as pessoas a perguntar o porquê. E eu creio que a resposta é simples. É que o foco nunca deve ser os sinais. O foco nunca deve ser a experiência externa ou a manifestação, mas a presença do Espírito Santo e sua plenitude. Se nisso vai redundar sonhos, visões, revelações, profecia, pregação do Evangelho, ousadia, cura, sinais e prodígios, isso está na mão do Deus soberano. Nós não podemos determinar. O que nós não podemos é fechar Deus numa caixinha e dizer que, se o Espírito Santo vier, é isso que vai acontecer. Esses fenômenos vão acontecer. Porque não foi assim que aconteceu aqui. Nada do que aconteceu, Joel tinha profetizado. E nada do que Joel profetizou aconteceu. Entretanto, era o mesmo fenômeno. Era o cumprimento do que havia sido dito. O Espírito Santo tinha vindo. O Espírito Santo tinha chegado. Isso é importante, porque existe uma tendência no meio evangélico, durante a história da igreja, eu deveria dizer, toda vez que há um movimento de espiritualidade, de renovação, de avivamento, que os seus líderes, ou pessoas iluminadas, ou pessoas que se consideram espirituais, pretenderem ter algum tipo de acesso a Deus que lhes dá controle sobre o Espírito Santo. Do tipo assim, venham todos amanhã, que amanhã nós vamos ter uma reunião de cura e vocês vão ser todos curados. Como é que você sabe? Você não pode dizer ao Espírito Santo quando ele vai curar. Os apóstolos nunca marcaram reunião de cura. Eles nunca sabiam quando iam curar. Pedro passou várias vezes com João por aquele aleijado à porta do templo. Foi num dia que ele sentiu que tinha recebido de Deus o poder para curar aquele homem. Eles não sabiam quando iam curar, nunca. Nós não podemos dizer, marcar, dizer a Deus, venham, dizer a Deus, assim, dizer para o povo, venham, que naquele dia, amanhã, nós vamos ter aqui uma reunião, Deus vai curar todo mundo que estiver presente e assim por diante. Não, eu creio que tudo isso aponta para a soberania de Deus. O que me lembra aqui, que eu esqueci de falar no final do verso 4, né? Está vendo aí, ó? Eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Está resguardada a soberania do Espírito Santo. Era o Espírito Santo quem concedia a quem quisesse e da forma como quisesse. Muito bem. A segunda observação, terceira, agora eu perdi a conta, vamos anotando aí. A próxima observação é com relação ao fato de que Pedro citou aqui o texto todo, quando ele devia, na nossa visão, ter parado ali no verso 18, quando ele diz até sobre meus servos e servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Aí ele entra. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, sol se converterá em trevas, enfim, toda aquela linguagem apocalíptica usada no Antigo Testamento pelos profetas para descrever o dia do juízo ou o dia da ira de Deus sobre alguma nação, especialmente Israel. Isso não aconteceu no dia de Pentecostes. Por quê? E aqui vem meu ponto. Porque Pentecostes e o dia do juízo da vinda do Senhor, eles são parte de um mesmo evento, que chama-se o dia do Senhor, no Antigo Testamento. Se você fizer uma procura na sua Bíblia, dia do Senhor, você vai ver como essa expressão é frequente em todos os profetas. O dia do Senhor pode significar o dia do juízo de Deus sobre uma nação, pode significar o reinado messiânico e pode significar o último dia do tempo desse mundo. Mas é um evento escatológico
que se expressa de várias maneiras. Quando Pedro cita Joel e esses dois eventos juntos, o derramamento do Espírito e os sinais associados com o dia do Senhor, é como se ele dissesse: o dia do Senhor já começou. Os últimos dias já começaram. E essa é a interpretação do restante dos autores do Novo Testamento. João, na sua carta, diz: filhinhos, já é a última hora. O apóstolo Paulo várias vezes diz: os últimos tempos já vieram sobre nós. Nós já estamos vivendo os últimos tempos. Querem uma prova disso? Aqui, ó, no verso 17. Eu vou ler para vocês o que Joel disse no capítulo 2, verso 28, e depois vou comparar com o que está aqui. Olha o que é que Joel falou no capítulo 2, verso 28, e vamos ver o que é que Pedro andou aprontando aqui com o texto de Joel. Joel no Antigo Testamento, viu, irmãos, para os que estão procurando. Oh, Senhor, tira esse meu espírito, por favor. Joel 2, 28. Presta atenção. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Está lendo aí Joel 2, 28? Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Agora eu vou ler Pedro. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Qual é a diferença? É que Pedro interpretou Joel. Joel tinha dito: acontecerá que depois derramarei do meu espírito. E Pedro disse: esse momento chegou, e ele inaugura os últimos dias. Por isso que ele citou dizendo assim: e acontecerá que nos últimos tempos, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro tem autoridade para mexer com a escritura. Ele alterou a escritura e deu significado para dizer: os últimos dias chegaram, e a marca, o início dos últimos dias é o dia de Pentecostes. Então, Pentecostes e o dia do Senhor, o dia final, eles são expressões de um mesmo evento. Significa que nós aqui agora estamos vivendo entre o início dos últimos dias e o término dos últimos dias, que será com a vinda de Jesus. Mas eles estão ligados. Tão certo como o Espírito veio no dia de Pentecostes, assim também o Senhor Jesus haverá de voltar, para encerrar a história desse mundo como nós a conhecemos. Por isso que eu disse que Pentecostes é único, porque ele marca o início dos últimos dias. Quando falo últimos dias, é porque não tem mais nenhum outro evento entre nós e a vinda de Cristo. O próximo evento no calendário de Deus é a vinda do Senhor Jesus. Estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo, e que foi inaugurado no dia de Pentecostes. Por isso Pedro cita as duas coisas juntas aqui. Todos os sinais que o próprio Jesus usou lá nos evangelhos, no seu sermão escatológico, para descrever a sua vinda. Muito bem. Uma vez terminado de explicar o que tinha acontecido, Pedro agora vai convencer a multidão ali presente de que Jesus, que eles mataram, de fato era aquele que é o Messias, o Senhor, que reina durante os últimos tempos, prometido por Deus, cumprimento de todas as promessas. Verso 22, varões israelitas, atendei a essas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mão de Nicos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse ele retido por ela. Em poucas palavras, Pedro está dizendo para a multidão: vocês recordam de Jesus? 50 dias atrás, os líderes de vocês o condenaram à morte. E ele foi levado à cruz como um criminoso vulgar, foi rejeitado pela casa de Israel, considerado um criminoso, e vocês o mataram e ele foi sepultado. Eu estou aqui para dizer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e que isso que aconteceu dentro dos planos de Deus. E aqui você tem um dos vários versículos do Novo Testamento, onde a soberania de Deus e a responsabilidade humana são apresentados no mesmo fôlego, sem que haja contradição. Verso 23, sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Espera aí, Pedro, se for entregue pelo desígnio de Deus, qual é a culpa dos judeus? Pedro não vê problema. Não vê problema. Deus é soberano, Deus tem o seu desígnio. Presciência aqui não é que Deus viu antecipadamente, mas é o conhecimento geral que ele tem de todas as coisas, tanto é que está associado aqui com desígnio, propósito. Era o propósito de Deus que ele morresse. E ele usou os líderes de vocês para isso, que não deixam de ter a culpa e a responsabilidade, porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, andam juntos. Esse é um dos versículos da Bíblia onde as duas coisas aparecem juntas. Vocês o mataram crucificando por mão de Nicos, mas nós, e aqui ele começa uma parte do sermão em que ele apresenta 3 testemunhas para dizer que Jesus está vivo, seguindo o que Moisés tinha dito,
que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a verdade seria estabelecida. Isso está na lei de Moisés, eles eram judeus, Pedro era judeu, isso era uma lei aceita, isso funcionava como no meio jurídico, 2 ou 3 testemunhas estabeleciam a verdade. Testemunho oral, testemunho visual, ocular, isso estabelecia a verdade. Então Pedro começa aqui dizendo, ele está vivo. Esse que vocês mataram, Deus o ressuscitou porque não era possível que ele continuasse morto. E porque não era, e aqui vem as 3 testemunhas. Primeiras escrituras, começando no verso 25. Ele não podia ter ficado morto, verso 25, porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. E aí Pedro cita o Salmo 16, do verso 8 até o verso 11, onde Davi fala do Senhor assentado à sua direita, só que o Senhor, à direita de Deus, só que o Senhor que Davi está vendo aqui, nessa visão e nessa revelação do Salmo 16, é o Cristo, é o Messias. E nesse mesmo Salmo, Davi diz que a alma dele, ele tem confiança, porque o Messias está sentado à direita do Pai nas alturas, ele tem confiança de que depois da morte, o corpo dele não vai apodrecer. Não deixarás, verso 27, a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O santo aqui é o Messias, a corrupção aqui é a podridão da carne. Então Davi no Salmo 16 já tinha dito que ele tinha visto o Messias exaltado, depois de ter morrido. E o seu corpo não tinha passado pelo processo de decomposição. Por isso Davi tinha esperança. Como ele diz aqui no verso final do verso 26, a minha própria carne repousará em esperança, porque se ele morreu e ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Essa é a interpretação que Pedro faz do Salmo 16, que é um salmo de Davi. Por isso que ele diz, o Cristo não podia ficar morto, porque tinha uma profecia a respeito dele, de que o corpo dele não passaria pela decomposição, mas ele seria ressuscitado antes disso. Aí é o que ele explica no verso 29. Meus irmãos, seja permitido dizer a vocês claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado e seu túmulo permanece até hoje entre nós. Sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Aqui Pedro está expondo o Salmo 16 e dizendo, meus irmãos, o sentido do Salmo 16 é esse aqui. Davi morreu e o túmulo dele está aqui na cidade de Davi, onde nós estamos. Ele morreu e o túmulo dele está aqui. Nós fazemos peregrinação para o túmulo dele. Mas ele estava falando de outra pessoa. Ele estava falando daquele, o Santo de Deus, que ressuscitou dos mortos, que não viu corrupção, que está vivo. E esse é Jesus. Esse é o primeiro testemunho que Pedro traz. As Escrituras falavam de que o Messias haveria de morrer e ressuscitar antes do seu corpo apodrecer. É o primeiro argumento de Pedro aqui, a primeira testemunha. A segunda testemunha são eles. Verso 32. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Quem são esses todos nós? Eu, Pedro, os 11 que estão comigo e os 120 irmãos que estão aqui falando em línguas que vocês ouviram. Nós todos somos testemunhas de que ele vive. Nós andamos com ele durante 40 dias. Ele comeu conosco, falou conosco a respeito do reino de Deus. Ele foi visto por diversos irmãos, por 500 irmãos de uma vez só. Muitos desses irmãos estão vivos, pode falar com eles, converse com eles. Nós vimos, ele está vivo, ele não ficou morto depois de sepultado. Primeira testemunha, as Escrituras. Segunda testemunha, o testemunho pessoal dos apóstolos. Terceira testemunha, o Espírito Santo. Verso 33, exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Aqui chegou no meu ponto e é com isso que eu vou terminar. Talvez a melhor interpretação do que Pedro está dizendo aqui é aquela história bem conhecida de José no Antigo Testamento. Odiado, rejeitado pelos irmãos, ele foi vendido como escravo de Potifar, mas Deus, pela sua graça e providência, o exaltou como soberano no Egito. Teve uma fome na terra, Jacó mandou seus filhos comprar comida no Egito. José os reconheceu, mas não se revelou, os irmãos não reconheceram. Na segunda vez, José se deu a conhecer a seus irmãos. Quando os irmãos viram José, nós sabemos a reação, né? Crise de culpa, de consciência pesada, condenação, pedido de perdão, reconciliação. José pergunta pelo pai, está vivo? Tá. Então vamos buscar meu pai. Traga meu pai para morar aqui. Eu vou cuidar dele aqui. E aí José preparou várias carroças, carruagens cheias de alimento, roupa, víveres, tesouros, riquezas do Egito, para levar para o seu velho pai. Não somente como presente, mas também para servir de mantimento no caminho de volta. Os irmãos de José fazem a longa viagem do Egito, subindo até lá Canaã, Hebrom, onde estava
onde estava o velho patriarca, já idoso, muitas lutas, e os irmãos chegam e dizem: pai, José está vivo. José não somente está vivo, mas ele é governador do Egito. E diz lá que Jacó, quando viu isso aí, ele não acreditou. Como assim? Meu filho está vivo? O filho que vocês disseram que foi comido por animais, ele está vivo? É, pai, não somente está vivo, mas ele é governador do Egito. Eu não acredito nisso. E diz o texto que ele viu então as carroças. Quando ele viu as carruagens cheias de ouro, de presentes e tudo, ele creu e disse: meu filho vive e eu vou ao encontro dele. Ele não viu José exaltado lá no trono do Egito, mas ele viu a evidência de que ele tinha sido exaltado, que eram as riquezas que ele tinha mandado. O ponto de Pedro é esse aqui. Nós não estamos vendo Cristo exaltado à direita de Deus, mas ele mandou o Espírito Santo como evidência de que Deus o fez Senhor e Cristo. Esse é o ponto, não é? Verso 33, exaltado à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Aí ele faz um parênteses para citar a Escritura, porque Davi não subiu aos céus. Quando fala Davi não subiu aos céus, quer dizer, Davi não chegou lá na presença de Deus, onde Deus habita, não é? Quando ele morreu, quer dizer, não sentou-se à direita de Deus, porque ele não era o Messias. Mas ele mesmo disse o Senhor, agora está citando o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Pedro fecha citando o Salmo 110, que é um salmo messiânico, que fala do Senhor de Davi assentado à direita do Senhor Deus, o Messias, tendo recebido todo o poder nos céus e na terra. E aí a conclusão no verso 36. Esteja absolutamente certa, pois, o pois aqui é, diante das Escrituras, diante do nosso testemunho, diante da chegada do Espírito Santo, que vocês ouviram os sinais e as evidências, tudo isso aponta para uma coisa só: que esse que vocês mataram, Deus ressuscitou dos mortos. Esse que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Por isso que o sermão de Pentecostes não é sobre o Espírito Santo, mas é sobre Cristo sendo exaltado à direita de Deus. Ele é o Senhor e Cristo. A vinda do Espírito prova isso, como Jesus disse: quando ele vier, não falará de si mesmo, mas ele haverá de me exaltar. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele conduz o nosso coração, a nossa mente, em adoração reverente àquele que é o Senhor de todo o universo. Que ele faça isso com você. Que ele lhe convença, que ele lhe persuada, que ele lhe faça compreender o que significa que Deus o fez Senhor e como ele chegou lá. Na próxima sessão nós veremos o que é que ele está fazendo. O que é que ele está fazendo? Para que nós todos aprendamos a amar o Senhor Jesus, nos curvar diante dele e diariamente adorá-lo. Fiquemos em pé. Senhor Jesus, bendito seja o teu nome. Nós nos curvamos diante de ti, porque Deus, o Pai, te fez Senhor e Cristo, Senhor de tudo e de todos, o Cristo ungido, o Messias, que pagou os nossos pecados, levou nossa culpa, por meio de quem somos justificados gratuitamente pela fé. Bendizemos o teu nome, Senhor Jesus, e aguardamos a tua vinda, quando reinarás soberano sobre tudo e todos. Domina em cada coração nessa noite, que ninguém saia daqui sem que tenha levantado o Senhor no seu coração e dito: tu és o meu Senhor, viverei para a tua glória. É o que eu te peço por amor do teu nome. Amém.